Olá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à capacitação do nosso mês. Hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre a redução de danos enquanto uma proposta de cuidado com os usuários de substâncias psicoativas. Eu queria começar nossa discussão de hoje falando sobre o que é que nós vamos conversar. Então, no começo, vamos pensar sobre a visão que se tem no nosso hospital sobre os usuários, o contexto de guerra às drogas e o proibicionismo, e o discurso antidrogas, para em seguida nós entrarmos em uma discussão de uma nova proposta a partir de eixos importantes nessa discussão, do sujeito e da sua relação com a substância em um certo contexto, para que a gente pense, então, o que é a proposta da redução de danos, certo? Então, conversando com vocês e também a partir da minha experiência, eu pensei com vocês ao longo dessa semana qual é a visão que nós vemos no nosso hospital e também pensando em outros hospitais, em outros contextos de saúde e até mesmo na sociedade de uma forma geral, qual é a visão que se tem dos usuários? É claro que aqui eu vou destacar aquelas que são mais problemáticas para que ajude a gente a pensar na nossa atuação, tá bom? Não que não existam outras formas mais humanizadas e acolhedoras, mas aqui a gente vai tentar pensar, então, naquelas que são problemáticas para que a gente possa refletir sobre elas, tá bom? Conversando com vocês e também verificando a partir da minha experiência, às vezes nós estamos nos campos de atuação, nos nossos setores dentro do hospital, e aí a gente escuta a seguinte frase: Ah, você vai atender essa pessoa? Ah, mas esse aí é usuário, viu? Essa aí é usuária. E aí eu fiquei pensando, junto com vocês, o que significa esse usuário? E eu cheguei a uma imagem, um imaginário do que se tem em relação aos usuários de drogas, né? Então, essa visão, essa frase, esse aí é o usuário, é uma frase que acaba indicando, né, que essa pessoa ela se aproxima de três figuras. A primeira delas seria então a figura do zumbi, né, essa figura que é semi-morta, é mais ou menos um caso perdido aí, não tem mais salvação. Não é uma pessoa que não pensa, não sente. Também, essa ideia de que esse aí é o usuário indica que essa pessoa se aproxima de um ser alienígena, que por ser usuário, então, não está no nosso planeta, não fala a nossa língua, né, está lá em Marte, e que é uma visão que se aproxima também das pessoas com transtorno mental ou das pessoas que são identificadas como loucas pela nossa sociedade. Uma terceira visão seria aquela que aproxima o usuário de drogas do hedonista. Então, seria aquela pessoa descontrolada, sem limites, que só age por prazer. E então, são visões que aproximam o usuário de drogas, então, primeiro, desses seres folclóricos e que resultam em sua desumanização, né, na sua culpabilização, em imagens preconceituosas e de invalidação desse sujeito, afinal de contas, né? Se é caso perdido, se não fala a nossa língua, né? Se só age por prazer, se é descontrolado, então por que a gente tem que conversar com essa pessoa? Por que a gente precisa orientar? Por que a gente precisa escutar o que essa pessoa tem a dizer, né? Essas visões, elas não nascem no nosso hospital. Elas estão atreladas a um contexto histórico que nós vivemos, que eu vou chamar aqui de guerra às drogas, e que a literatura também se refere dessa maneira. O que é o contexto de guerra às drogas? É um contexto muito recente, porque até o final do século XIX, as drogas, elas podiam ser adquiridas até mesmo em farmácias, não havia uma regulação, uma proibição diante delas. Foi só no início do século XX
que nós tivemos, então, uma política global, principalmente encabeçada pelos Estados Unidos, e que se intensificou nos anos 70 e 80, né, como propriamente uma guerra às drogas no mundo, e no Brasil chega a partir do contexto da ditadura militar. Os trabalhos recentes apontam que o surgimento da guerra às drogas, embora num primeiro momento a gente pense que tem a ver com uma preocupação com a saúde, na verdade foi determinada, foi declarada por uma série de interesses, entre eles o interesse econômico, como também uma expansão da política puritanista, um desejo de monopólio da indústria farmacológica ali na administração dos fármacos, né, das drogas, conflitos geopolíticos e também o medo da elite em relação ao caos urbano. Nós falamos na nossa capacitação sobre estigma contra pessoas gordas no campo da saúde, em que a guerra contra a obesidade, né, a luta contra a obesidade, acabaria por se transformar numa luta contra as pessoas gordas, né? E aqui não é diferente. A guerra contra as drogas é nada mais do que uma guerra contra pessoas. E a literatura tem apontado que, sobretudo, são as pessoas negras e pobres. Eu coloquei essa imagem assim, para a gente pensar que realmente essa guerra ela não é direcionada, né, à substância em si. Seria até estranho a gente pensar isso dessa maneira, né? Mas sim, toda guerra é uma guerra dirigida a pessoas. Um conceito importante nessa discussão é o conceito de proibicionismo, que vai ali diferenciar quais são as substâncias lícitas e ilícitas. O proibicionismo é uma proibição arbitrária, né? Portanto, não está ali exatamente relacionada com os critérios de saúde, é nesse sentido. É uma proibição arbitrária da produção, comércio e consumo de algumas drogas, em detrimento de outras. O resultado do proibicionismo, num primeiro momento, nós poderíamos pensar que começa-se a pensar que droga é somente aquelas drogas que estão proibidas. E isso faz com que a gente tenha a tendência de ignorar os impactos das drogas lícitas. Né? Muitas vezes a gente nem considera drogas. Isso está no nosso vocabulário, por exemplo. A gente fala, ele é usuário de álcool e drogas, né? Então a gente não pensa, por exemplo, que o álcool é uma droga. A gente costuma fazer essa separação, justamente pelo álcool ser uma droga lícita. Também se cria uma associação errônea entre aquilo que está proibido como sendo o mais perigoso, o que não é verdade, né? Muitas drogas com um potencial farmacológico mais perigosa, mais danosa, acaba sendo lícita, em detrimento de outras cuja periculosidade nós poderíamos dizer que é menor, mas que estão proibidas. Então é importante a gente pensar nisso. Aqui eu resumi que, nesse contexto de guerra às drogas, surge também, concomitantemente, um discurso antidrogas, né, para justificar essas ações. Como é que é esse discurso antidrogas? É até curioso a gente discutir isso, porque nós já crescemos frente a esse discurso, então ele é bastante conhecido de nós, mas vamos tentar pensar, então, alguns pontos chaves desse discurso. O uso de drogas é sempre entendido como um problema, é uma abordagem centrada na droga e não no sujeito. As drogas são tratadas de forma genérica, focando principalmente nas drogas ilícitas. Isso aparece no hospital e na nossa sociedade também. Esse aí é o usuário de drogas, como se fosse todas as drogas, né? Mas de que droga a gente está falando? O discurso antidrogas é uma análise simplista e unilateral do problema, no sentido de que só leva em consideração, geralmente, principalmente, a dimensão físico-química. Isso nós chamamos, já nas nossas capacitações anteriores, de reducionismo biológico. Então, só o organismo importa, as outras dimensões acabam ficando escamoteadas. O discurso antidrogas também promove uma associação sensacionalista entre drogas e violência, morte, crime, loucura, sexo. Não que não haja uma correlação,
mas isso é feito de maneira sensacionalista, exagerada e ocultando outras relações que a droga pode ter com outras, né, outras ideias, outros conceitos. Desconsidera a, entre aspas, dimensão positiva, por falta de uma palavra melhor, eu estou nomeando assim, no uso das drogas. Então, a gente está falando que as drogas promovem relaxamento, autoconhecimento, né, prazer, podem provocar, mas isso não entra, né, em jogo no discurso antidrogas. O discurso antidrogas centra-se numa crença de que um mundo livre das drogas é possível. Então, ele surge, esse contexto de guerra às drogas, surge nessa ideia de que seria possível erradicar as drogas do mundo, a partir de recomendação de intervenções de ordem religiosa, moralista, militar, patriótica e esportiva, como, entre aspas, vacinas, né, contra as drogas. E só considera como objetivo único o sujeito abstêmio, ou seja, só é bem-sucedido aquele sujeito, então, que não faria consumo de nenhuma droga. Será que esse sujeito existe? Vamos pensar sobre isso mais à frente. Aí eu trouxe aqui, então, alguns eixos importantes a serem considerados nessa discussão, para que a gente possa fazer uma discussão mais complexa sobre esse assunto. Esses eixos também precisam ser considerados nos momentos dos nossos atendimentos. Que eixos são esses? Primeiro, o eixo do sujeito, a sua subjetividade, a sua história de vida, os seus valores, né? O seu mundo interno, os seus desejos, os seus anseios, isso precisa entrar na discussão. Também precisa entrar na discussão, sim, a substância, né? A substância psicoativa, mas não apenas como mal, e sim com as suas propriedades, as suas características, né? Nós vamos ver um pouquinho disso mais à frente. Também entra em discussão qual é o tipo de relação que esse sujeito estabelece com essa substância, tanto em termos de função, quanto de qualidade, quantidade. E lembrando que essa relação do sujeito com a substância ocorre sempre em um contexto sociocultural. A gente está falando da sociedade, cultura, política, normas e costumes, história, estrutura social, instituições, entre outros elementos. Daqui em diante, nós vamos aprofundar cada um desses eixos, certo? Então vamos pensar nas substâncias. O que nós podemos chamar de droga? São também chamadas de substâncias psicoativas ou psicotrópicas. Podem ser didaticamente divididas entre estimulantes, alucinógenas ou depressoras. Não vou focar muito em qual droga se encaixa em cada uma dessas categorias. A gente pode discutir isso mais à frente, mas não é o ponto aqui focar, né, exatamente na substância, e sim ampliar essa discussão. São, então, produtos que agem principalmente no sistema nervoso central, alteram a função cerebral e temporariamente mudam a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. São também fontes de prazer, como, por exemplo, a euforia, ou servem para criar uma melhora nos sentidos e estados já experimentados naturalmente, por exemplo, o aumento da concentração, ou uma mudança na perspectiva mental, podendo aumentar também a criatividade. Possuem propriedades farmacológicas, quantidade, modo de ingestão e velocidade de ação, que são indicadores importantes para que a gente pense, então, essa relação do sujeito com a substância. Nós precisamos tipificar. Desse ponto de vista, cabe a nós pensarmos e refletirmos que somos todos usuários de drogas, somos todos usuários de substâncias psicoativas, porque essas substâncias que atuam no sistema nervoso central fazem parte do nosso dia a dia, inclusive aqui no hospital. Quando a gente toma o nosso cafezinho, né, todo dia, quando a gente consome produtos que contêm açúcar, né, algumas pessoas fazem uso de nicotina, medicamentos com ou sem prescrição, né, e outras substâncias também, listas e ilícitas, que compõem, então, isso que nós estamos chamando de drogas. Então, usuários de drogas todos somos. Né? Agora, vamos pensar um pouco nas
Formas de uso que se pode fazer de uma substância. Então, eu começo com essa frase, né? O que se contrapõe à dependência não é a abstinência, mas sim liberdade. Veja, quando eu falo de abstinência, eu estou falando, então, desse ideal que o discurso antidrogas acaba elencando como o único tratamento bem-sucedido, que seria aquele, então, que o sujeito passa a não usar nenhuma substância, né? Ou para de usar uma substância específica. Nós estamos vendo agora que é muito difícil pensar um sujeito que não usa nenhuma substância. Na verdade, esse sujeito não existe. Mas, assim, nós falamos também de abstinência como, essa pessoa está sofrendo de abstinência. Na verdade, o que nós queremos dizer nessa situação é que esse sujeito está lidando com sintomas advindos da abstinência de uma determinada substância. Ok? Então, não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando da abstinência como, então, esse estado de não consumo de uma determinada substância psicoativa. Então, o que se contrapõe à dependência não é a abstinência, mas sim a liberdade. Vamos pensar nisso quando nós formos fazer os nossos atendimentos, né? Ou quando a gente estiver convivendo nos espaços do hospital, estivermos disputando os entendimentos em relação a esse assunto. Existem basicamente 3 formas de uso que nós encontramos na literatura, embora haja controvérsia em relação a isso. O próprio DSM-5 ele abandona um pouco esses conceitos, né? Não faz uso desse conceito e vai pensar num transtorno de consumo de substâncias. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é bem complexo o entendimento do DSM sobre isso. São centenas de páginas, bem interessantes, mas eu estou trazendo esses termos porque eles estão presentes na literatura e também estão presentes no dia a dia, né? Também do hospital. Então, se a gente pudesse dividir essas formas de uso, nós poderíamos dizer que existem, então, 3. Que é o uso de substâncias psicoativas, o uso de drogas, que está ligado a um prazer e limites que estão estabelecidos para o sujeito, que é capaz de administrar o seu consumo, cuidar de si e organizar a sua existência. Nós temos também uma forma de uso que está ligada ao abuso das substâncias, que é um padrão de uso que aumenta o risco de consequências prejudiciais, tanto físicas quanto mentais. Em algumas literaturas também se considera o social, né, para este usuário. E, por fim, nós temos um estágio mais avançado, propriamente patológico, de dependência, em que a anestesia e a alienação das dificuldades da realidade ocorrem através de comportamentos impulsivos e ou compulsivos. O que é compulsivo? O sujeito tem que consumir uma determinada substância, ele não consegue. É como se ele estivesse, né, de fato, recebendo uma ordem, né, que ele não consegue desobedecer. A vida desse sujeito passa, então, a se organizar em torno do consumo da substância. Então, é importante que a gente perceba aqui, muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa dependente é aquela que usa todo dia, ou aquela que usa uma determinada droga, né? Ou aquela pessoa que faz um uso em grandes quantidades. Veja, tudo isso é diferente, né? Não é que esses elementos não estejam em jogo, eles estão e nós devemos considerá-los, mas nós devemos pensar não exatamente a droga ou a frequência ou a quantidade por si mesmos, mas sim qual é a relação que esse sujeito estabelece com essa substância, né? Além disso, nessa discussão sobre dependência, está entrando em jogo também, ultimamente, assim, nas literaturas que eu tenho consultado, que uma série de atividades que os seres humanos fazem podem ser entendidas sob essa ótica, não necessariamente relacionada a substâncias psicoativas, como, por exemplo, jogos de aposta, pessoas, entre aspas, viciadas em compra, né, são os termos que a gente encontra, exercícios físicos, sexo, que mais? Enfim, uma série de atividades que
são ligadas também a essa ideia de compulsão e que estão começando a ser discutidas também dentro desse universo, então, que pensa a relação com o consumo de substâncias psicoativas. Isso abre portas para a gente pensar muitas coisas, né? Existem também diferentes funções de uso. As substâncias, elas podem ser usadas com o objetivo recreativo e ou de pertencimento social. Elas podem estar ligadas também a uma função ritualística religiosa, então, no caso da religião católica, por exemplo, ao consumo de vinho em determinados rituais, ou também aquelas religiões ligadas ao consumo de ayahuasca. Podemos pensar também o consumo de cannabis nas religiões Rastafari e assim sucessivamente. Há também a função de uso terapêutico medicinal e ou ligada ao autoconhecimento e também a função de escapismo ou fuga da realidade. Então, existem diferentes funções de uso quando a gente vai acolher um sujeito que faz uso de uma substância psicoativa. Qual função e que tipo de relação ele está estabelecendo com essa substância? Precisamos tipificar e pensar nisso. Eu trouxe para vocês esse experimento de um cientista chamado Bruce Alexander, nos anos 70, e que eu vou deixar, então, mais detalhadamente no nosso material adicional, no nosso material complementar, lá no nosso formulário do Google, tá bom? Mas ele faz uma discussão muito interessante, que é o estudo conhecido como Ratolândia, ou em inglês o Rat Park, que está ligado com o Parque dos Ratos. Se vocês derem um Google, vocês vão saber do que eu estou falando. Bem fácil de localizar. Mas sobre o que é esse estudo? Entrando um pouco agora na discussão do contexto do uso de substâncias psicoativas. O Bruce Alexander, ele fez um experimento, ele repetiu um experimento popular nos anos 50, que colocava um ratinho preso em uma caixa de Skinner para tomar ou água ou um outro líquido, acho que era água mesmo, misturado com heroína. E o que se observa nesse estudo? Que o ratinho que está preso na caixa de Skinner, com essas duas opções de consumo, acaba consumindo a água misturada com heroína até o ponto de entrar em overdose. Isso assustou os cientistas da época, que pensaram, bom, então essa substância é altamente, potencialmente viciante e também letal, né? O que o Bruce Alexander observou nesse tipo de experimento? Que os ratos são seres relativamente complexos, são seres sociais, que gostam de interação, e que esses ratos estavam sendo colocados numa caixa isolada, sozinha, né? Sozinho. E nesse contexto, ele então consumia heroína até ter uma overdose. O que o Bruce Alexander fez? Ele foi elaborando a Ratolândia, né? Quer dizer, o que ele fazia? Ele construiu uma gaiola em que esses ratos tinham mais opções de interação, seja brinquedos, seja outros ratos para interagirem, ou mesmo ratas de sexo feminino, dos quais eles podiam copular, procriar, etc. E o que ele observou? Que nesse contexto da Ratolândia, os ratos consumiam bem menos a heroína e não chegavam à overdose, né? E o que isso faz a gente pensar do ponto de vista, então, dos seres humanos? Claro que a gente não pode fazer essa transposição tão direta assim, porque os ratos são, né, seres de uma espécie diferente, mas esse experimento nos mostra que, para além da substância danosa, com potencial viciante, entra em questão a gaiola, né? Entra em questão o contexto. Então, muitas vezes vocês vão encontrar material sobre esse estudo do Bruce Alexander, sobre o nome de O Problema é a Gaiola, né? Então, vocês vão encontrar dessa maneira também. E aí eu trouxe essa situação que ajuda a gente a pensar isso em termos humanos.
Caracterizada pela falta de rituais iniciáticos e marcada pela crise econômica, falta de perspectiva de trabalho, condições de vida precárias, violência e tráfico, a sociedade atual é vulnerável à expansão do uso indiscriminado de drogas. A dependência está relacionada à marginalização, frequentemente ao crime, de forma que muitos usuários de drogas acabam excluídos de todo o sistema de serviços que a administração pública propicia, inclusive, então, os serviços de saúde, né? Será que a gente consegue construir um serviço de saúde que seja mais acolhedor, então, a essa população? Ou seja, isso daria uma maior complexidade à nossa gaiola, entre aspas, né? Uma alternativa, então, ao uso de substância psicoativa. O sujeito não precisa consumir uma determinada droga se ele tiver uma opção de ter um lugar onde ele vai se sentir acolhido, que ele vai poder falar, etc. Então, isso ajuda a pensarmos de uma forma mais ampliada de que só a substância ela não pode ser entendida como um único mal. Nós precisamos entender o contexto de vida desses sujeitos. Será que os sujeitos que nos encontram de forma análoga, eles estão vivendo um contexto mais assim, né, mais empobrecido, com poucas alternativas? Isso está sendo levado em consideração na hora da gente acolher? Ou será que ele está mais próximo desse segundo contexto? Agora, falando propriamente sobre o que é a proposta de redução de danos. Existem duas formas de entender, então. Dentro de tudo isso que a gente está discutindo, toda essa discussão que complexifica mais o nosso olhar para a relação dos sujeitos e dos padrões de consumo de substâncias psicoativas, então vamos pensar numa proposta mais acolhedora, que eu entendo que é a proposta de redução de danos. Nós poderíamos entender a redução de danos de uma forma bastante ampliada, se entendermos que a redução de danos é a ampliação dos objetivos das intervenções, aceitando metas subótimas, quando o objetivo ideal não é acessível. Se assim a definirmos, podemos dizer que toda a medicina é baseada em redução de danos, pois a maior parte das doenças não tem cura, apenas tratamentos de controle ou paliativos, como a diabetes, as dislipidemias e a maior parte dos cânceres. Olha que interessante. Além dessa perspectiva ampliada, nós temos na Constituição de 1988 que, abre aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Fecha aspas. Eu gosto muito dessa proposta da redução de danos, porque ela permite que a gente pense de forma bastante ampliada, né? Não só voltada para o consumo de substâncias psicoativas ilícitas, por exemplo, mas essa proposta ajuda a gente a pensar a nossa vida como um todo. Por exemplo, agora eu vou tomar um pouco de água, né, para reduzir os danos que fazer uma capacitação falada para vocês sem água produziria na minha garganta. Então, isso pode ser pensado como uma forma de redução de danos. Mas também podemos pensar a proposta de redução de danos de forma mais estrita, como um conjunto de estratégias dirigidas às pessoas que não conseguem ou não querem parar de consumir drogas. Estas estratégias têm por objetivo reduzir as consequências negativas que o uso de drogas pode ocasionar. Um breve histórico da redução de danos pode ser pensada, né, nos anos de 1920, no Reino Unido, que foi um período em que alguns médicos, algumas autoridades em saúde, começaram a prescrever heroína e cocaína para os dependentes com o intuito de controlar os seus sintomas de abstinência. Mais tarde, na Holanda e na Inglaterra, e também no Brasil, nos anos de 1980, em contexto de controle, de tentativa de controle da hepatite e da AIDS, vamos lembrar da nossa capacitação anterior, olha como esses assuntos têm a ver, né? Nossa capacitação anterior sobre o cuidado
com pessoas vivendo com HIV. Né? A redução de danos tem a ver com isso, porque nessa época, então, de surgimento e de crise sanitária em relação à AIDS, esses profissionais de saúde começaram, então, ir a campo, ir às ruas para dialogar com usuários de drogas injetáveis, né, para que juntos pudessem construir uma estratégia de distribuição de seringas novas e descartáveis. Essa estratégia foi um grande sucesso, né, impactou na disseminação, né, numa baixa disseminação da AIDS através do uso de seringas compartilhadas, né, e infectadas. Só que, assim, no Brasil isso foi implementado na cidade de Santos e os profissionais ligados a essa ação foram processados pelo Estado brasileiro por serem considerados, então, pessoas que estavam fazendo apologia ao uso de drogas, né? E a redução de danos muitas vezes é acusada de ser uma apologia ao uso de drogas, né? O que não é verdade. Do Brasil, dos anos de 1990 em diante, foi-se pensando, então, estudos, campanhas e estratégias de redução de danos que não fossem só ligadas às drogas injetáveis, mas também às drogas não injetáveis, ilícitas. E até hoje a gente tem, então, essa proposta informativa, né, de auxiliar os usuários de drogas em relação a formas menos danosas de consumo de substâncias psicoativas, entendendo que nem todo mundo consegue e nem todo mundo quer parar de consumir drogas, né? Mas nós podemos pensar também os programas de distribuição de camisinhas, a campanha de uso obrigatório do cinto de segurança, etc. Entendendo, por exemplo, que muitas pessoas dirigem alcoolizadas, por exemplo. Isso entra, assim, como uso abusivo de álcool, né? Porque o sujeito está fazendo um consumo, às vezes pode ser um consumo não tão exagerado e não tão frequente, pode ser bastante ocasional, espontâneo e pontual, e o sujeito acaba sofrendo um acidente de trânsito, né? Então, isso acaba sendo caracterizado como um uso abusivo, né? Ou mesmo aquele sujeito que, sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa, acaba tendo uma relação sexual sem preservativo, também, certo? Então, é uma noção bastante ampliada. E aí eu queria, para gente pensar, comparar, então, essas duas propostas. Uma ligada à abstinência, ao discurso de drogas, e a proposta de redução de danos. E por que eu penso, e eu não estou sozinho nessa, estou junto de muitos profissionais de saúde bastante qualificados, de que a redução de danos é uma proposta mais interessante. Na proposta de abstinência, nós temos que é uma proposta que busca evitar todo e qualquer contato com drogas ilícitas, né? E na redução de danos, busca-se evitar que se faça abuso de substâncias e também de dependência. Em uma, todo o uso de drogas é considerado nocivo. Em outra, reconhece-se que existem diferentes formas e funções de uso. Em uma, considera-se que todas as drogas são igualmente nocivas e prejudiciais. A outra tipifica as substâncias, considerando suas propriedades, quantidade, frequência, modo de ingestão, velocidade de ação, mas também sua apreensão na realidade social. Queria parar um pouco nesse ponto. Eu conheci uma pessoa, uma mulher, que ela trabalhava como faxineira na residência de uma outra mulher. E a sua patroa fazia um consumo de energético. Ela fazia um uso bastante frequente de energético. E essa faxineira, toda vez que ela saía do trabalho dela, ela passou, então, a tomar energético como uma forma de relaxamento, como uma forma de encerrar o dia. Olha que interessante isso. Se a gente pensar só a substância e as suas propriedades, né, físico-químicas,
farmacológicas, o energético serve para estimular, acordar, né? E o que ela fazia? Ela tomava energético para relaxar. Por quê? Porque não basta só entender, né, as propriedades farmacológicas, é preciso entender como é que essa substância é apreendida na realidade social. Então, para essa faxineira, né, esse energético, ele é uma representação do quê? De status, né? Porque está ligado ao consumo, né, da pessoa que contratava ela, né, que era a chefe dela. Então, olha como isso vai gerando uma apreensão na realidade social completamente distoante das propriedades farmacológicas. E a gente precisa entender isso, né? Que as substâncias, para além das suas propriedades, são apreendidas pelos sujeitos, né? Pelos seus significados, né? Abstinência faz uma análise unilateral, físico-química, desconsiderando aspectos sociais, né? Ou muitas vezes considerando que a causa dos problemas sociais é o consumo de substâncias psicoativas. É o contrário, né? Muitas vezes a desigualdade social que faz com que as pessoas busquem as drogas. Na redução de danos, nós temos uma análise multifatorial, levando-se em conta os eixos orgânico, psicológico, social, político, cultural, histórico, entre outros. Na abstinência, reforça-se a relação equivocada de que drogas ilícitas são perigosas, diminuindo os danos, né, o pensamento sobre os danos que as drogas ilícitas causam. Na redução de danos, há o entendimento de que todos somos considerados usuários de substâncias e, por isso, devemos analisar todos os nossos padrões de consumo. Em uma, temos a associação sensacionalista de drogas a morte, crime, violência. Isso gera desconfiança, porque aquele sujeito que experimentar a droga a primeira vez e vê que não morreu, vai falar, poxa, estão mentindo para mim, né? Já na redução de danos, reconhece-se as dimensões de prazeres e de experiências, entre aspas, positivas no uso de drogas, buscando minimizar os seus riscos. Na abstinência, reforça-se o estigma e preconceito aos usuários, afastando-os dos serviços de saúde, enquanto que na redução de danos, respeita-se a autonomia e a autodeterminação do sujeito, construindo um plano de ação em conjunto, a partir de um vínculo de confiança entre usuário e profissional de saúde. Isso aqui para a psicologia é extremamente importante, porque a psicologia não trabalha com a droga, não trabalha com o drogado, com o viciado e todos esses outros rótulos que diminuem, né, aquele sujeito a um rótulo. Nós trabalhamos com o sujeito, é o sujeito no centro. Considera-se em uma proposta a abstinência como único resultado bem-sucedido possível, que deve ser obtido a todo custo. Em outra, considera-se a pluralidade de resultados e ganhos parciais, levando em conta a integralidade, um conceito em saúde. E, por fim, no nosso resumo, temos que uma faz uso de repressão e discursos moralistas, religiosos e ou bélicos e de combate dos usuários de drogas, enquanto a outra propõe-se a acolher o sujeito e o seu consumo de substâncias como uma questão em saúde. Certo? Para a gente finalizar, eu gostaria de trazer, então, esse pensamento. É possível um mundo sem drogas? Na verdade, nunca existiu um mundo sem drogas. Quando a gente pensa que, ao examinarmos a história da humanidade, constatamos que o homem, no caso o ser humano, sempre procurou estados alterados de consciência. São conhecidos registros de uso de drogas nas mais diversas culturas desde a antiguidade. A necessidade de transcender a experiência imediata parece inerente ao ser, assim como a curiosidade humana que levou ao conhecimento e ao desenvolvimento do homem, da cultura e dos meios de sobrevivência. E ainda, a civilização humana cria, desenvolve formas de alterar as relações com a realidade, utilizando-se de substâncias ou outras produções sociais, arte, lazer, esporte, etc. Certo?
Espero que com a nossa discussão nós possamos pensar então uma outra forma de olhar, né, o consumo de substâncias psicoativas, psicotrópicas e também o cuidado com os usuários, né, dos serviços de saúde, certo? E que a gente também possa refletir a partir dessa proposta sobre a nossa própria vida. Tá bom? A gente continua essa discussão que não se encerra aqui, certo? Aguardo a contribuição de vocês nos nossos formulários. Tchau, tchau. Até a próxima.